Eles não eram reis, não eram eruditos, nem príncipes dos templos. Eram homens comuns. Pés descalços, mãos calejadas, olhos marcados pela poeira dos caminhos. Pescadores, camponeses, artesãos. Homens invisíveis aos poderosos e mais vistos por Cristo. Quando o chamado do Mestre ecoou sobre as águas da Galileia e pelas vielas de Cafarnaum, eles não pediram explicações. Não pediram garantias. Apenas largaram tudo. Deixaram redes, pais, impostos, reputações. O Messias os havia chamado. E isso bastava. Mas o que parecia o início de uma jornada gloriosa, era, na verdade, a assinatura de uma sentença. Cada passo ao lado de Jesus era também um passo em direção à morte. O mundo que crucificaria o Cordeiro não pouparia os seus seguidores. E assim, os 12 caminharam rumo ao desconhecido, guiados por uma fé que lhes custaria tudo. João, o discípulo amado. Aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus durante a última ceia. Aquele que viu o Verbo se fazer carne habitando entre os homens. Era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Seu coração ardia por Cristo de forma diferente e não com a impetuosidade de Pedro, nem com a dúvida de Tomé e mais com uma profundidade silenciosa. João testemunhou a transfiguração, esteve aos pés da cruz e foi incumbido de cuidar da mãe do Salvador. Ele viu o Cristo ressurreto. E depois, viu a fúria do império. Preso em Éfeso por pregar a verdade, João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente. Mas ali, onde a carne deveria se dissolver em dor, a glória de Deus fez o impossível e ele saiu ileso. A multidão assistia, pasma. O imperador, enfurecido, o exilou para a ilha de Patmos em uma prisão seca, isolada, de onde ninguém retornava. Mas ali, na solidão, João viu o céu se abrir. O Apocalipse lhe foi revelado. Bestas, trovões, trombetas. Um trono em chamas. Um cordeiro imolado. Um Cristo glorificado, com olhos como fogo. A eternidade lhe foi mostrada. João sobreviveu aos algozes e morreu, segundo relatos, já velho, em Éfeso. Foi o único dos 12 que não teve uma morte violenta. Mas carregou o fardo de ter visto tudo e viver para contar. Seu irmão Tiago, no entanto, não teve o mesmo desfecho. Também filho de Zebedeu, fazia parte do círculo íntimo de Jesus, junto a Pedro e João. Estava na ressurreição da filha de Jairo. Estava no Getsêmani, quando Jesus suou sangue. Estava na transfiguração. Era amado e confiado. Mas foi o primeiro dos 12 a derramar sangue por Cristo. Herodes Agripa, em busca de agradar os judeus religiosos, ordenou sua execução. O livro de Atos registra sua morte com frieza, e matou Tiago, irmão de João, à espada. Nada mais. Nenhuma descrição. Nenhuma emoção. Mas a tradição conta que ele foi decapitado em praça pública, enquanto orava. Outros dizem que foi atravessado por uma espada. O que se sabe é que, diante da morte, Tiago não recuou. Sua cabeça rolou, mas sua fé permaneceu inabalável. Há outro Tiago entre os 12. Filho de Alfeu. Conhecido como Tiago Menor. Sua presença nos evangelhos é discreta. Pouco se sabe. Pouco se registra. Mas isso não diminui sua entrega. Após a ressurreição, acredita-se que Tiago Menor se tornou um pilar da igreja primitiva, atuando na expansão do evangelho. Seu fim, contudo, é envolto em incertezas. Algumas fontes dizem que foi lançado do pináculo do templo em Jerusalém e apedrejado até a morte. Outras, que foi decapitado, como seu xará. Um homem esquecido pelos homens, mas não pelo céu. Sua morte, violenta, anônima, ecoa como sussurro de fidelidade até os dias de hoje. Pedro, o impetuoso. O homem que andou sobre as águas. Que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Que negou o mestre 3 vezes, e mais também foi restaurado 3 vezes. Chamado de rocha, ele se tornou líder dos apóstolos, pregando com ousadia no Pentecostes.
Ele curou enfermos, confrontou autoridades, e foi o porta-voz dos céus na terra. Pedro foi até Roma. Ali, onde o trono de César se erguia com sangue e idolatria, o pescador galileu ergueu a cruz de Cristo. Pregou até ser preso. E quando foi condenado à morte, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não se achava digno de morrer como seu Salvador. E assim foi feito. Sua cruz, invertida, tornou-se símbolo de humildade e fidelidade. Seu sangue regou o solo de Roma, e a semente do Evangelho germinou ali mesmo, no coração do império. Judas Tadeu, também chamado de Lebeu, é um dos mais esquecidos entre os 12. Mas sua alma ardia em fé. Durante a última ceia, fez uma pergunta que revelou seu desejo profundo de compreender os mistérios de Deus. Após a ascensão de Jesus, pregou na Mesopotâmia, na Pérsia. Converteu muitos. Mas atraiu a ira dos sacerdotes pagãos. Há quem diga que foi morto a machadadas. Outros dizem que foi apedrejado. Não importa. A dor foi real. O sangue, derramado. E seu nome, que se tornou símbolo de causas impossíveis, ecoa até hoje como lembrança de que a esperança nunca morre, mesmo em meio ao desespero. André, irmão de Pedro. Aquele que apresentou o menino com os 5 pães e 2 peixes. Aquele que nunca buscou destaque, mas sempre foi ponte. Após a ascensão, viajou até a Grécia. Pregou em Patras. Converteu multidões. Mas foi preso. E ali, diante da morte, pediu algo incomum, que fosse crucificado em uma cruz em forma de X. Não se sentia digno de morrer na mesma posição de Jesus. Seu pedido foi atendido. A cruz diagonal, conhecida hoje como Cruz de Santo André, foi seu leito de morte. Ali ele permaneceu por dias. Pregado, mas pregando. Morrendo, mas proclamando vida. Sua voz se calou, mas sua mensagem permanece. Filipe, de Betsaida, teve seu momento de dúvida ao tentar alimentar a multidão. Mas viu o impossível acontecer diante dos seus olhos. Após a ascensão, pregou em Hierápolis, na Ásia Menor. Ali foi preso, torturado e crucificado. Alguns dizem que também foi apedrejado. Seu corpo, destruído pelos algozes. Sua alma, recebida em glória. Simão, o Zelote, é um mistério. O nome indica que talvez tenha feito parte de um grupo revolucionário judeu. Um extremista. Mas ao encontrar Jesus, trocou a espada pela cruz, pregou até os confins da terra, e segundo tradições, teve seu corpo esfolado e cerrado ao meio por causa da fé. Tortura. Agonia. Silêncio. Mas o céu o recebeu de pé. Bartolomeu. Seu nome não ressoa com força nos púlpitos modernos, mas seu testemunho está cravado na carne da história cristã. Quando foi apresentado a Jesus por Filipe, ouviu do Mestre: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." Bartolomeu era sincero, limpo, transparente. E esse coração puro levou longe, até o outro lado do mundo conhecido, na Índia, onde pregou, curou, e desafiou os deuses dos homens. Sua fidelidade não passou despercebida. O rei Astiages, ofendido pela conversão de seu povo, ordenou sua execução. Segundo a tradição, Bartolomeu foi esfolado vivo. Sua pele, arrancada em tiras. Seu corpo, crucificado de cabeça para baixo. As multidões assistiam. O inferno celebrava. Mas o céu o recebia em triunfo. O sangue que manchava o chão indiano ainda grita nos bastidores da eternidade: "O preço da verdade é alto, mas vale cada gota." Mateus. Também chamado Levi. Um cobrador de impostos, desprezado, odiado por seus irmãos judeus por servir ao império. Era um traidor aos olhos da nação, até que ouviu o convite de um homem que não o olhou com desprezo, mas com propósito. "Segue-me." E ele seguiu. Abandonou moedas, registros, tronos efêmeros. Escreveu o evangelho que leva seu nome. Registrou a genealogia do Messias, os milagres,
as parábolas, a crucificação, a ressurreição. Tornou-se mensageiro de esperança para os miseráveis e escudo contra os arrogantes. Pregou na Etiópia. Converteu multidões. E ali, no altar de uma igreja primitiva, foi morto com uma espada enquanto celebrava a ceia. Um golpe só. Silêncio. Mas até hoje, sua voz ecoa nas páginas sagradas. Seu sangue regou o solo da África como uma semente que nunca parou de crescer. Tomé. O cético. Aquele que disse: "E se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no seu lado, não crerei." E Jesus apareceu. Chamou, mostrou as feridas. E Tomé caiu de joelhos: "Meu Senhor e meu Deus." Foi o primeiro entre os 12 a chamar Jesus de Deus com todas as letras. Sua dúvida virou declaração. Sua hesitação, convicção inabalável. Tomé foi longe. Dizem que foi até a Índia, onde ergueu igrejas e enfrentou sacerdotes pagãos. Ali, foi morto por lanças, atravessado por múltiplos soldados, como se o inferno inteiro tivesse pressa em silenciá-lo. Mas o sangue que derramou ali ainda mancha o solo sagrado da costa de Chennai. Testemunho de um homem que viu, tocou, creu e morreu por isso. Tiago, filho de Alfeu, já mencionado, retorna em ecos de lamento. A tradição o confunde, o silencia. Mas não há dúvida de que seu corpo tombou sob pedras lançadas por mãos religiosas. Ele foi jogado do alto do templo, caído, quebrado, e apedrejado até que seu crânio se partisse. Sua morte foi lenta, sem honra terrena, mas gloriosa diante do Pai. Ele não escreveu cartas. Não realizou milagres registrados. Mas foi fiel até o fim. Judas Tadeu e Simão, o Zelote e seus destinos, segundo algumas fontes, se entrelaçaram na Pérsia. Ali pregaram juntos. Ali foram martirizados. Uma versão diz que foram decapitados. Outra, que Tadeu foi morto com machado e Simão cortado ao meio. Mas o que une todas é o sangue que manchou o altar da fidelidade. Nenhuma coroa humana os aguardava. Nenhuma estátua foi erguida em vida. Mas os céus os receberam com honra que nenhum trono terreno poderia oferecer. As perseguições aos apóstolos não foram meros acidentes da história. Foram o resultado direto de uma mensagem que confrontava impérios e abalava estruturas espirituais. Esses homens falavam de um reino que não era deste mundo, e por isso o mundo os odiou. Suas mortes, violentas e brutais, não foram punições, mas coroações. Pense em Simão, o Zelote. Antes de conhecer Jesus, talvez tivesse o coração inflamado pelo nacionalismo, desejando expulsar os romanos com espada e sangue. Mas o Cristo o transformou. De Zelote, passou a servo. De combatente, a mártir. E, segundo relatos, enfrentou o martírio com firmeza sobrenatural, sendo cerrado ao meio, num ato que escancarava a fúria do inferno contra os mensageiros da luz. Filipe, o pragmático. Quando Jesus perguntou como alimentariam a multidão faminta, foi Filipe quem respondeu com lógica: 200 denários não seriam suficientes. Ele via com olhos humanos, calculava como um administrador. Mas o milagre que presenciou ensinou que o céu não depende da matemática da terra. Filipe pregou na Frígia, na Síria, na Ásia Menor. Em Hierápolis, converteu a esposa do procônsul. Esse ato selou seu destino. Foi açoitado, encarcerado e finalmente crucificado de cabeça para baixo. Mas mesmo pendurado, ele pregava. Suas últimas palavras teriam sido um cântico de adoração. E, ao morrer, seu corpo tornou-se símbolo de um evangelho que desafia os tronos e desconstrói os altares humanos. André, irmão de Pedro. O primeiro a ser chamado. O primeiro a reconhecer o Messias. Trouxe seu irmão a Jesus. Não discutiu, não hesitou. Apenas seguiu. Caminhou com coragem até a Grécia, onde fundou igrejas, desafiou ídolos, e foi sentenciado à morte por crucificação. Mas André não temeu. Ele mesmo pediu para ser crucificado numa cruz em forma de X,
afirmando não ser digno de morrer como seu senhor. Durante 2 dias inteiros, enquanto agonizava preso aos troncos de madeira, ele ainda pregava. Com o corpo dilacerado e a alma intacta, sua morte foi uma pregação final e um sermão sangrento que ecoa nos corredores da eternidade. Tiago, o maior, filho de Zebedeu, o primeiro dos 12 a morrer, foi decapitado por Herodes Agripa I, conforme registrado nos Atos dos Apóstolos. Mas antes da espada cair, uma testemunha de sua fé e um homem que o acusara, converteu-se diante de seu exemplo e pediu para morrer ao lado dele. Os dois foram executados juntos. Isso é martírio. Isso é fé que transforma até os inimigos. Isso é o retrato de um homem que não só pregou com palavras, mas com o próprio pescoço. 12 homens. 12 destinos. 12 cruzes invisíveis carregadas por estradas empoeiradas, reinos hostis e impérios sanguinários. Cada um deles viu algo que os mudou para sempre. Cada um deles ouviu a voz do Cordeiro e escolheu o caminho da renúncia, não da glória. Nenhum morreu em palácios. Nenhum foi celebrado em vida. Todos foram esmagados pelo peso da fidelidade. E é isso que torna a história deles ainda mais poderosa. Eles sabiam que segui-lo não seria fácil. Que amar a verdade significava morrer por ela. Que carregar a cruz não era metáfora e era sentença. E, mesmo assim, não recuaram. Hoje, seus ossos repousam em catacumbas, em montanhas, em desertos, em sepulturas esquecidas pelo tempo. Mas seus nomes estão escritos em colunas eternas, fundações da Nova Jerusalém. Homens comuns. Destinos extraordinários. E o mundo não era digno deles. Eles não fundaram impérios. Não acumularam riquezas. Não escreveram tratados filosóficos para o mundo aplaudir. Mas escreveram algo maior, seus nomes, com sangue, nas páginas da eternidade. Foram homens que caminharam com o próprio Deus encarnado. Tocaram suas mãos, ouviram sua voz, viram sua morte e depois o viram vivo novamente. Isso não se apaga. Isso não se desfaz. E então, resta aquele nome que pesa na consciência da humanidade como chumbo, Judas Iscariotes. O traidor. O escolhido que se perdeu. O homem que viu milagres, comeu do pão multiplicado, viu mortos ressuscitarem, e ainda assim, entregou o Salvador com um beijo. Por 30 moedas de prata, vendeu o autor da vida. Um valor baixo até mesmo para um escravo. Baixo demais para o sangue do Cordeiro. Após a traição, tentou devolver o dinheiro. Mas já era tarde. A culpa corroeu sua alma. E, segundo Mateus, enforcou-se num campo que, mais tarde, seria chamado de campo de sangue. O mesmo campo comprado com o preço da traição. Atos dos Apóstolos relata outra versão: em seu corpo teria caído e se rompido, derramando suas entranhas. Independentemente dos detalhes, o fim de Judas é o retrato mais sombrio da tensão entre o livre-arbítrio e o destino. Foi ele predestinado? Foi ele apenas um peão? Ou foi apenas um homem que escolheu as trevas, mesmo depois de ter caminhado com a luz? Judas é o apóstolo que não morreu por Cristo, mas por si mesmo. O único entre os 12 cuja morte não foi martírio, mas desespero. Um fim que dói. Que sangra. Que adverte. E que implora: não basta andar com Jesus, é preciso ser transformado por Ele. Eles caminharam por desertos escaldantes, por vielas escuras e ruas de pedra. Passaram por aldeias onde eram vistos como loucos, por cidades que os amaldiçoavam, por palácios que decretaram sua morte. Cruzaram montanhas, mares e fronteiras invisíveis, enfrentando não apenas soldados, reis e demônios, mas também a própria dúvida, o cansaço e o medo. E mesmo assim, nunca voltaram atrás. Porque o que viram, e o Cristo ressuscitado, e foi real demais para ser negado. E por essa verdade, aceitaram morrer. Simão, chamado Zelote, não era um homem comum. Seu nome não era apenas uma designação, era uma bandeira.
Os zelotes formavam um grupo radical que lutava pela libertação de Israel, um movimento que misturava fé e espada. Ele havia sido forjado no fogo da resistência, e sua alma ardia por justiça, ainda que com sangue. Mas então encontrou Jesus. E aquilo que antes era fúria, transformou-se em zelo santo. Trocou a lâmina pela cruz. Não a cruz que mata, e mais a cruz que salva. E saiu pelo mundo não para matar em nome de Deus, mas para morrer por ele. Seu ministério levou à África e depois à distante Pérsia, onde a idolatria era lei e a fé em Cristo era sentença de morte. Ali, ao lado de Judas Tadeu, enfrentou não apenas deuses de pedra, mas homens com corações de ferro. Simão foi capturado, espancado e esfolado vivo. Não rapidamente, e mais lentamente, meticulosamente, como se sua dor fosse um espetáculo. E depois, cortado em pedaços. Seu corpo foi destruído, mas sua alma? Sua alma foi recebida pelo Cordeiro. Judas Tadeu, o mesmo que certa vez perguntou ao Senhor por que ele se manifestava apenas aos seus e não ao mundo, foi seu companheiro nesse campo de sombras. O mesmo Judas que escreveu uma das epístolas mais incisivas do Novo Testamento e uma carta curta, mas afiada como espada. Um grito contra os falsos mestres. Um chamado à pureza da fé. E na Pérsia, sua fé foi testada até o fim. Cercado, arrastado e apedrejado. Mas não caiu ali. Um soldado ergueu uma clava e esmagou sua cabeça. Um golpe seco. E então, em silêncio. Mais um silêncio que fala. Que ecoa. Que acusa. Tomé, o que duvidou. O que declarou: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não colocar o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E Jesus lhe mostrou. Tocou. Viu. Caiu de joelhos. Meu Senhor e meu Deus! A mais alta confissão vinda da mais profunda incredulidade. Mas sua fé não parou em Jerusalém. Tomé seguiu para o Oriente. Para terras distantes, culturas estranhas, línguas que não conhecia. Atravessou desertos e selvas até chegar à Índia. Ali, em meio a deuses milenares, templos ancestrais e castas intransponíveis, anunciou a um povo pagão que o Deus único havia morrido e ressuscitado. Muitos se converteram. Mas os sacerdotes locais não o aceitaram. Em Milapore, soldados o cercaram. Lanças o atravessaram. 1, 2, 5 vezes. No peito, no abdômen, nas costas. O sangue jorrou como testemunho. Tomé caiu. E na terra onde poucos ousariam ir, selou com dor a glória da fé. Mateus, o coletor de impostos. Um homem desprezado pelo seu povo, considerado traidor e servo de Roma. Mas quando Jesus o chamou, ele deixou tudo. Trocou o ouro pela graça. E com seu passado de contador, escreveu o evangelho que mais conecta o Antigo com o Novo Testamento. Depois disso, saiu pelo mundo. A Etiópia o recebeu, e também o rejeitou. Em Nadab, foi atacado durante uma celebração cristã. Espada, ou fogo, e há controvérsias. Mas não há dúvida de que morreu de pé, como ministro do Evangelho, diante do altar do Deus vivo. Bartolomeu. Nome pouco mencionado, mas muito lembrado por seu fim. Evangelizou na Índia, depois na Armênia. Seus milagres converteram até os parentes do rei Astiages, e isso foi sua sentença. Capturado, foi esfolado vivo. Imagina a pele sendo retirada lentamente com lâminas afiadas. Não anestesia. Não piedade. Só dor. Depois, crucificado de cabeça para baixo. Seus olhos se fecharam não de terror, mas de paz. Porque ele sabia que aquele corpo despedaçado seria vestido com glória eterna. Filipe, o homem lógico, o que calculava o custo das coisas. Mas foi ele que viu o impossível acontecer diante dos seus olhos quando Jesus multiplicou pães e peixes. Depois disso, Filipe entendeu, a fé transcende a matemática. Pregou em Hierápolis, converteu multidões,
inclusive a esposa do governador local. E por isso foi preso, torturado, açoitado, arrastado em praça pública. Depois, crucificado. Mas seus olhos, mesmo em meio à agonia, estavam voltados para o alto. E seus lábios, em oração. André, irmão de Pedro. O primeiro a seguir o Messias. Um pescador que se tornou pescador de almas. Evangelizou por todo o território grego. Em Patras, foi capturado e condenado. A cruz em que foi preso tinha a forma de um X. Ficou nela por 2 dias, amarrado. Não implorou. Não chorou. Pregou. Falou do Evangelho para quem quisesse ouvir e até para quem não queria. Até que sua voz se calou. Mas o eco dela ainda ressoa. Eles não morreram em palácios. Não morreram em paz. Não partiram cercados por conforto, amigos e família. Partiram sozinhos. Partiram com dores. Partiram vendo o ódio nos olhos de seus algozes. Mas morreram com fé. Morreram com coragem. Morreram com a certeza de que estavam sendo recebidos por aquele que também foi morto, mas que ressuscitou. E é por isso que seus martírios não são meramente histórias trágicas, são testemunhos vivos. São chaves que abriram as portas da fé para gerações futuras. São faróis em meio às trevas do mundo. Eles não buscavam glória humana. Não buscavam riquezas. Não queriam reconhecimento. Só queriam obedecer. Só queriam anunciar. E por isso, pagaram com sangue. O mundo tentou silenciá-los. Tentou apagar seus nomes. Tentou destruir seus corpos. Mas falhou. Porque o que nasce da eternidade não morre com o tempo. O que é selado pelo Espírito não pode ser desfeito pelos homens. E cada gota de sangue desses apóstolos se tornou semente. E a colheita somos nós. E o que diremos nós, então? Diante de tamanha entrega? Diante de tanto amor? Diante de mortes que gritam mais alto que muitos púlpitos? Que sejamos dignos de seus legados. Que não nos esqueçamos de que o Evangelho não foi escrito com tinta e mais com dor, com açoites, com cruzes, com lanças. Que eles caminharam, para que hoje nós também caminhemos. Que eles morreram, para que a verdade nunca morresse. Eles eram 12, mas deixaram rastros que 1000 exércitos não apagariam. E mesmo que cada um tenha sido arrancado do mundo de forma brutal, o eco da missão que carregavam segue até hoje, sussurrando entre as ruínas de impérios, nas páginas da Escritura, e no coração dos que ousam crer. Mas ainda falta um nome. Um nome que pesa mais que qualquer outro. Um nome que carrega a mancha da traição e o silêncio da perdição, e Judas Iscariotes. Judas, o único dos 12 que não era galileu. Natural de Queriote, uma cidade da Judeia. Um homem inteligente, astuto, com olhar ambicioso. Não era apenas um discípulo, era o tesoureiro do grupo. Guardava a bolsa de dinheiro, administrava os recursos. E, lentamente, permitiu que o brilho das moedas falasse mais alto do que a voz do mestre. Não há registros detalhados sobre sua infância ou juventude. Mas há o suficiente para traçar sua tragédia, e ele viu milagres. Ele ouviu os ensinamentos. Ele esteve entre os escolhidos. Mas nunca se rendeu de verdade. Durante a última ceia, Jesus olhou em seus olhos e disse: "E o que tens que fazer? Faze-o depressa." Ali, no escuro do coração de Judas, já não havia retorno. A traição já estava selada com o beijo que marcaria o Filho do Homem. Por 30 moedas de prata, e o preço de um escravo, e Judas vendeu o inocente. E enquanto os soldados se aproximavam com tochas e espadas, Judas se adiantou e tocou o rosto do Salvador. O beijo da morte. O selo da perdição. Mas o que aconteceu depois talvez seja ainda mais perturbador. Ao ver Jesus condenado, Judas sentiu o peso do seu ato. Tentou devolver o dinheiro. Gritou: "Pequei,
Traí sangue inocente. Mas os sacerdotes zombaram: o que nos importa? Desesperado, Judas lançou as moedas no templo e correu. Correu para longe dos homens. Correu para longe de si mesmo. Enforcou-se em um campo que viria a ser chamado de Aceldama, o campo de sangue. A Bíblia apresenta duas versões de sua morte, e uma, que ele se enforcou. Outra, que caiu e teve suas entranhas derramadas. Ambas convergem para um único desfecho: o arrependimento sem retorno. O remorso sem redenção. Judas viu a luz, mas escolheu as trevas. Tocou a glória, mas abraçou a perdição. E se Judas representa a queda, Pedro representa a restauração. Pedro também falhou. Também negou. 3 vezes. Mas chorou amargamente, se lançou aos pés da misericórdia, e foi restaurado pelo próprio Cristo. A diferença entre eles não foi o erro, e foi a resposta ao erro. Judas fugiu da graça. Pedro correu para ela. Essa tensão entre queda e redenção marca não só os 12, mas toda a história da fé. Pois todos, em algum momento, traímos com atitudes, negamos com palavras, duvidamos com ações. Mas é no retorno que está o milagre. É no quebrantamento que floresce a salvação. Depois da ressurreição, os apóstolos, antes medrosos, foram transformados. Línguas de fogo desceram sobre eles em Pentecostes. De homens tímidos, tornaram-se testemunhas ousadas. Não pregavam um conceito. Pregavam um Cristo que viram morto, e depois vivo. Tocaram suas mãos perfuradas. Comeram com ele. Ouviram sua voz ressuscitada. Não era fé cega, era fé testemunhal. E foi essa fé que os levou aos confins da terra. Tiago, filho de Alfeu, lançado do pináculo do templo e depois apedrejado. Matias, escolhido para substituir Judas, pregou na Etiópia e foi decapitado. Eles não buscavam fama, prestígio ou aplausos. Cada sermão podia ser o último. Cada batismo, uma sentença de morte. Mas eles seguiram. Por quê? Porque não estavam defendendo uma ideia. Estavam anunciando uma pessoa. Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus. O Filho do Altíssimo. Aquele que venceu a morte. E a história não termina com os apóstolos. Suas mortes acenderam uma chama. De geração em geração, mártires continuaram a dar sua vida pelo nome de Jesus. No Coliseu, nas fogueiras da Inquisição, nos campos de concentração, em aldeias remotas perseguidas por regimes hostis. O sangue deles se mistura ao sangue dos 12, formando o rio da fé que corre até nós. Hoje, talvez não sejamos chamados a morrer fisicamente por Cristo. Mas somos chamados a viver completamente para Ele. E isso, às vezes, dói mais que morrer. É abrir mão do orgulho. É perdoar quando tudo em nós grita por vingança. É amar quando fomos feridos. É testemunhar quando o mundo nos empurra para o silêncio. O legado dos apóstolos é mais do que relatos trágicos. É uma convocação. Um chamado à coragem. À entrega. À fidelidade. Eles nos lembram que seguir Jesus nunca foi sinônimo de conforto. Foi sempre um chamado à cruz. Mas também, sempre uma estrada até a glória. Eles não morreram em vão. Suas vozes ainda ecoam. Nas páginas da Bíblia. Nos púlpitos. Nas prisões secretas. Nas igrejas subterrâneas. Nos corações incendiados pelo Espírito. Eles continuam falando, mesmo mortos. Pois quem vive para Cristo e nunca morre de verdade. E se hoje você sente que sua fé é pequena, que sua coragem é pouca, que seu passado te condena, lembre-se de Pedro, que negou. De Tomé, que duvidou. De Mateus, que era odiado. De Simão, que era radical. De todos eles. Homens quebrados. Imperfeitos. Mas que, nas mãos de Jesus, se tornaram colunas de eternidade.
Você também pode ser um deles. Talvez nunca pregue para multidões. Talvez nunca enfrente uma cruz literal. Mas a cada decisão, a cada renúncia, a cada ato de amor em nome de Cristo, e você sela seu nome na mesma história. A história do reino. A história do Evangelho. Eles entregaram tudo. O mínimo que podemos fazer é viver como se isso ainda importasse.